Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção, para a glória de Deus, com uma convidada assim, gente, vocês não têm noção. Carlinha, você que nos assiste aí, tá? Sua indicação muito bem recebida por nós e depois que a gente conhece, então, quem é, como é, tudo que fala, é sensacional. Hoje a gente tem aqui no estúdio da IPP-TV a Ruth Salviano. Gente, vocês não têm noção que é essa mulher. Só por esse monte de livros que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver que é uma sumidade no que tange nós mulheres e o cristianismo. Ruth, minha querida, seja muito bem-vinda. Que privilégio ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço. Prazer é todo meu. Bom estar aqui com vocês, conhecendo essa igreja que a gente ouve tanto falar, né? Então, agora conhecendo realmente. Muito obrigada, Ruth. Ruth é casada, é natural de Belo Jardim? Belo Jardim, Pernambuco. Pernambuco. E tá aqui faz muito tempo? Muito tempo, desde que nasci quase, porque eu vim com 9 meses. Ah, tá. Nem viveu lá. Vim para São Paulo mesmo. Para São Paulo. Capital. Hoje vive em Campinas, é casada com o Biratã, tem 3 filhos. A gente fez a lição de casa para pesquisar a vida da Ruth. 3 filhos. Que idade, Ruth? Já são todos adultos. O caçula já está com 34 anos. Que bênção. Eu tenho a mais velha, professora da Unicamp, orgulho, né? Que Puxou legal. A mãe de gostar de ler, de gostar de livro, fez 2 licenciaturas, fez mestrado. Coordenou a redação, a correção da redação lá da Unicamp por anos. E hoje fez concurso, é professora de português para estrangeiros. Que demais! É a Meirellen. E ela tem esse perfil seu, pesquisadora, historiadora? Ela tem o perfil de ler e é uma excelente professora, fala muito bem. Agora, ela não gosta muito de escrever. Escrever não é o fraco dela. Já ficou tudo para mim, né? E o Mason, né, que é o do meio. O Mason é da área de computação, né? Ele é um empreendedor nessa área. Graças a Deus, está indo muito bem, muito inteligente. O Marlo é o caçula, né? Que eu falei que está com 34 anos. Também da área de computação, de TI. Também todos, modéstia à parte, são todos bem inteligentes. Todos bem encaminhados. Sim, graças a Deus. Glória a Deus por isso. E Ruth, como é que começou a tua história com o Senhor? Você já nasceu num lar evangélico? Como é que foi seu processo? Porque a gente brinca aqui que filho de crente, crentinho não é, né? A gente tem um tempo o nosso tempo, nosso encontro com o Senhor. Como é que foi o seu? Tem. E é interessante esse tempo de encontro com o Senhor, porque é isso que você falou, filho de peixe não é peixinho, né? Mas eu nasci, graças a Deus, num lar evangélico. E só minha mãe, que não era convertida, inclusive interessante que ela se converteu 8 anos depois de casada, então ela se batiza junto com a minha irmã mais velha. Que legal. Mas meu pai se converteu aos 16 anos, foi expulso de casa, porque era a época da perseguição. Nossa. O avô dele não queria crente, nem era crente muito que eles falavam, era pé de bode mesmo, né? Aquele termo protestante em casa. Mas meu avô, ao ler a Bíblia, foi o primeiro a se converter. Aí depois a família veio toda para São Paulo, todos se converteram. Um dos meus tios se tornou pastor. Então, graças a Deus por isso que eu nasci nesse lar evangélico. Mas a minha casa, quando eu mudei de bairro, não tinha nenhuma igreja batista. E aí, a igreja foi na minha casa. Então, na sala está o culto, está o templo, na cozinha tem uma sala de EBD, no quarto tem outra, no quintal tem outra. Era assim, né? Que lindo! Era assim. E eu sempre fui muito apaixonada pela Bíblia, por Jesus, pelo céu, adoro falar de céu. Então, eu sei que quando eu comecei a entender as pregações sobre salvação, sobre Jesus Cristo,
eu não me continha. Toda vez que se fazia apelo, e naquela época se fazia muito apelo, eu A levantava gente faz mão. menos hoje, né? É. Devia fazer mais. Eu levantava a mão na hora, toda vez. Eu não entendi aqui. Você aceita uma vez. Eu levantava a mão. Até que uma irmã da igreja falou assim, olha, gente, vamos batizar logo a Ruth? Senão ela não vai parar de levantar a mão. Que legal. Então foi assim. Foi realmente... Nunca tive um pingo de dúvida. Quando eu fiz, teve uma época... Eu nem sei, acho que você não pegou, que você é novinha, mas uma época que se fazia muito testes de dons espirituais, né? E eu sempre crente que o meu dom era o dom de ensino, que eu sempre gostei muito de lecionar, desde pequena também, e ler, escrever, e me deu o dom da fé. E eu fiquei feliz com esse dom, né? Era o da fé, depois o da exortação, porque eu adoro pregar também. A primeira matéria que eu fiz na faculdade foi homilética. Que legal. Então, quando deu o dom da fé, eu falei, mas é isso mesmo, porque a minha fé é assim, uma fé firme mesmo, sabe? Eu pode falar o que quiserem, pode... Eu sempre... É aquele versículo que diz que nós temos que refutar, né? Que dizer a razão da nossa fé com temor e tremor até, né? Mas saber responder àquele que pergunta a razão da nossa fé. E eu sempre gostei muito de estudar a Bíblia e sempre tive muita fé, muita fé. Então, eu acho que é a fé que me dá mais calma, mais paciência em certos momentos, porque é tudo na vida da gente, né? É tudo. É tudo. É tudo. Ô, Ruth, e é muito lindo ver, eu vi um podcast seu, onde você fala, né, para você que nos assiste, a Ruth trabalha muito a história das mulheres no cristianismo. E eu achei lindo, porque você vai para uma área de pesquisa onde você não necessariamente, claro, é o que você falou, as mulheres da Bíblia estão na Bíblia, a gente sabe, mas você traz um monte de mulheres que tiveram um impacto tão grande na história do cristianismo. E como é que foi esse chamado, né? O viés para estudar as mulheres no cristianismo? Você sabe, Edi, que até demorou, viu? Eu acho que até demorou. Porque eu fui lecionar na Faculdade Teológica Batista de Campinas, onde eu fiquei quase 20 anos. E eu lecionei muitas matérias. A primeira foi História dos Batistas, aí foi para Metodologia da Pesquisa, Geografia Bíblica, Didática de Ensino, e assim foi. Até que eu comecei a lecionar História do Cristianismo. E tudo bem, vinha o conteúdo, eu pegava lá os livros-textos e ensinava. E nunca me passou pela cabeça que não se falava de mulheres. Eu acho, depois que eu percebi, eu fico falando como a gente fica... Eu não sei se o termo seria acomodada, ou mais acostumada, talvez, a ser assim mesmo. Do jeito que tá, a gente vai levando a vida. A história conta sobre os homens, a história do cristianismo foi feita por homens. Aí eu começo a falar, será? E as mulheres, aquelas que seguiram a Jesus, né? Serviram a Jesus com seus bens, aquelas que estavam ao pé da cruz, a quem Jesus revelou verdades que ele não revelou a outras pessoas. A samaritana, ele disse, eu sou o Messias. Ele nunca tinha... Pode ver a Bíblia, ele nunca falou isso para ninguém. Ele falou para uma mulher que ele não devia nem estar conversando com ela pela cultura da época. Nossa. Então que eu comecei a pensar mais sobre isso. Até se você me permite, eu quero ler o texto que é meu guia. Por favor. É o texto de Mateus. Está em Mateus 26. Jesus ungido em Betânia. Eu vou decorar esse texto porque eu adoro. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto,
Disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua. Nossa. Então, o que eu penso? Eu estou obedecendo uma orientação de Cristo. Estou E uma contando. orientação clara, né? Nunca tinha lido com tanta atenção esse texto. Deve ser contada a história das mulheres para a memória delas. Não é Ruth Salviano que vai ficar na história, não é são essas mulheres, as mártires, as do início do cristianismo, essas heroínas da fé, da graça, do amor, que deram a vida e não renegaram sua fé. Você sabe que eu percebo um movimento, quando eu olho para as tuas obras, eu vejo aqui o que a gente precisa para contrapor o que o feminismo está fazendo. Exatamente. Essa aqui é a arma que a gente precisa, né? Esse aqui é o material de estudo que a gente tem que debruçar para poder, de fato, lutar contra esse movimento demoníaco. Exatamente. Eu tive a bênção agosto. Eu fui para o Rio de Janeiro fazer um mini curso de História das Mulheres no Cristianismo, no Seminário Betel. E lá foi uma jovem ex-feminista, e eu já tinha ouvido falar dela, que ela deixou o feminismo ao ler meus livros. Nossa. Nós demos um abraço tão gostoso, porque eu já conhecia de ouvir falar Larissa Giron. Eu fiquei tão feliz de encontrá-la, assim como encontro outras que falou: professora, eu estou fazendo curso de História das Mulheres, tem um curso, né, para quem não pode comprar o livro, não pode me ouvir presencialmente, o curso da Escola Convergência, né? 41 aulas, um curso muito bom. Desde o comecinho, né? Até quase nossos dias. E foi tão bom saber disso, porque o feminismo pega a mulher e fala, a mulher diz assim: o corpo é meu, você não tem nada a ver comigo com isso. Você não tem o direito de se meter na minha vida. Eu mando no meu corpo. E a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Jesus é Senhor. E essas mulheres aqui, ó, neste livro dos avivamentos, Vozes Femininas nos Avivamentos, fala de uma que as feministas também citam, que é a Frances Willard, porque ela lutou pelo direito do voto feminino. Mas por que ela lutou, gente? A diferença está toda aí. Ela lutou pelo voto, não pela mulher em si, para que a mulher se orgulhasse de votar como o homem vota. Não. Ela diz, eu falo até de cor, porque eu já decorei: se fosse para o meu próprio bem, eu não teria coragem. Nossa. Se fosse para o meu próprio bem, eu não teria coragem. Eu tenho coragem por causa de você, mãe, que é espancada pelo marido bêbado. Por causa de você, criança. Imagina, criança, Revolução Industrial, sofria aquelas horas de trabalho. Criança de 8 anos, de 6 anos, chegava em casa, o pai ainda batia, ainda judiava. Por você, de criança de face envelhecida. É por causa de vocês. Por causa de você, mãe, que está debruçada no berço do seu filho. Eu tenho coragem por causa de vocês, por causa da minha pátria. Aí eu vejo a diferença, sabe, Edi? O propósito é totalmente diferente. É outro propósito, é o coletivo, é a pátria, a nação, é o meu povo. Eu vou fazer algo em bem do outro, para o bem do outro. Se fosse para o meu próprio bem, eu não teria coragem.
Ela podia facilmente ser comparada à Rainha Esther, né? Quem sabe não foi para um tempo como este. Foi, exatamente. Mas respondendo a tua pergunta, que a gente pegou um atalho aqui. Estou apaixonada. Vozes femininas nos avivamentos. Mateuzinho, dá um close aqui, por favor. Dá, porque essa capa merece. Merece. Que coisa mais linda. É, muito bonito. Vozes femininas nos avivamentos. E é um dos últimos livros que eu escrevo, e eu acho que é o que vou escrever, que tem detalhes de contexto. Resgata e apresenta mulheres de Deus, muitas delas anônimas que fizeram parte da história do cristianismo. Trilharam estradas difíceis, mas foram usadas por Deus no discipulado e no mover do Espírito ao longo dos séculos. Que coisa mais linda. Ela fala da Susan Wesley, a mãe do John Wesley, que todo mundo gosta de saber, né? Fala das irmãs de Wesley. Quem ouviu falar das irmãs de Wesley? Eu não. Diz que elas eram todas tão lindas, mas elas sofreram quase, acho que todas tiveram maus casamentos, infelizmente. Até o próprio John Wesley teve, né? Então, às vezes eu fico pensando, puxa, precisava pesquisar sobre essas irmãs, porque é uma história até doída. Aí já dá outro livro, Ruth. Já dá outro livro, já pensou? Eu não paro. Glória a Deus. Mas aí me chamou a atenção, quando eu fui lecionar sobre reformadores, sobre a reforma, que eu fui pegar era aula de Calvino, eu ia falar sobre o calvinismo. E eu descobri que Calvino ficou hospedado no reino de Navarra. E a rainha lá era Margarida de Navarra. Era rainha porque era casada com o rei. Né? Não por ser a rainha, mas era a esposa do rei. E ela acolheu muitos reformadores perseguidos. Por quê? Porque ela era irmã de Francisco I. Francisco I era rei da França e foi a ele que Calvino dedicou suas institutas. Nossa. Então, foi uma mulher de muito valor, porque ela ficava no ouvido do irmão. Olha, ajuda os protestantes, conseguiu a anulação da pena de prisão de Calvino. Conseguiu a libertação de o irmão, acho que do Melanchthon, ela conseguiu a libertação. Então, ela fez muita coisa. E lá em Navarra, ela dizia, olha, eu não quero o título de princesa da França, de rainha de Navarra, eu quero ser primeira-ministra dos pobres. E ela recebia eles no seu palácio. E ela ceava com eles. E ela visitava os doentes. E caminhava no meio da multidão com trajes simples. Era uma mulher que, quando Calvino começa, os reformadores começam meio a brigar, né, entre eles, aqueles debates mais ofensivos. Ela não gosta, ela se afasta. Porque ela diz o seguinte, eu almejo uma religião de amor. Não tinha como não ficar apaixonada. Parti para o mestrado, fui estudar sobre Margarida de Navarra. Recebi um calhamaço de xerox. Tinha um colega fazendo doutorado em Liverpool. Me trouxe biografias. Naquela época você podia xerocar o livro inteiro. De 1800 e nada. Nossa. Da Margarida. E eu fui pesquisar, foi um trabalho bem árduo mesmo, até sair essa dissertação. Graças a Deus saiu, transformou em livro. Esse segundinho que está aí, ó, foi o primeiro livro que eu escrevi. Uma voz feminina na reforma. E, gente, esse programa é especial para o mês, né, da reforma, outubro. Então, calhou de a gente ter a oportunidade de falar do papel da voz, do papel da mulher na reforma. A contribuição de Margarida de Navarra à reforma religiosa. Uma voz feminina na reforma. Aí, se você quiser já aproveitar e pegar o segundo, porque virou esse. Por quê? Porque eu pensei, eu não vou ficar com uma voz, eu quero muitas vozes, é o som de muitas vozes. Então, reformadoras, aí nós temos 12 mulheres, né? Reformadoras faz um brilhante trabalho de resgate da memória de filhas de Deus que devotaram a vida à causa do Evangelho de Cristo e deram uma contribuição inestimável a um dos movimentos mais importantes da trajetória da cristandade,
a Reforma Protestante. Uma voz feminina na Reforma esgotou, era exclusivo da Margarida, fala dela como mãe, como esposa, como rainha, tal, como... Então, reformadoras não, fala de várias, das nobres, das apologetas, das esposas, que não tem só a Catarina Vambora, tem a mulher de Calvino, tem outras, né? Nossa. Então, fala da mártire que está na capa com machado chegando lá no pescoço. Teve mártires na Reforma, uma adolescente de 16 anos, rainha por 9 dias, mas eu digo, filha do rei para sempre. Não negou a fé. E falava com uma firmeza, essas mulheres na Reforma, elas falavam com uma firmeza, como se elas tivessem a intimidade com a palavra de Deus. Enquanto os reformadores estavam discutindo sobre ceia, Lutero falava, está escrito, este é meu corpo, é literal, este é meu corpo. Sabe o que essa menininha de 16 anos, que não foi guilhotinada, porque foi pior, né? Não foi guilhotina, foi machado. Meu Deus. O que ela respondia? Onde que Jesus estava quando ele falou isso? Ele não estava à mesa? Ele não estava segurando o pão? Ele não estava vivo? Se ele estava vivo, como ele pode dizer que o corpo dele estava ali, naquele pão? Pode um pão se transformar no corpo de um Deus? E muitas outras questionam. Deus, com todo o seu poder, vai se transformar. Então, elas entendem e pregam e têm uma ousadia e vão à morte, são torturadas, mas numa fé inabalável. É linda a história, é linda. E é tão bonito isso, porque eu até acho que ontem eu estava gravando stories e falando sobre posicionamento, né? Eu acho que chegou um tempo que, de fato, ou a gente se posiciona, ou a gente é engolido por ideologias, por movimentos, e que, com certeza, as próximas gerações pagarão o preço, né? A gente vai ter uma crise na masculinidade que a gente vem enfrentando, uma crise na feminilidade que a gente vem enfrentando. E aí, quando a gente olha para trás, a gente tem por onde, né, tirar alternativas de como é que eu lido, né? Eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. E a gente aprende isso com ela, 16 anos. 16 anos. Porque a gente pensa, hoje está muito difícil, está muito ruim. Está mesmo. Mas, gente, Inquisição. Foi o segundo livro, uma voz feminina calada pela Inquisição. Ela morre queimada na fogueira. Ela foi calada. O livro dela foi queimado, que virou Teólogas da Igreja Medieval, porque eu falei que eu não queria mais uma só, né? Ó, como ele está todo velhinho. Um livro, o estudo de um livro vai trazendo o nascimento do próximo e assim vai. Sim, eu não quis simplesmente republicar o livro. Uhum. Eu achei que... porque eu cito algumas dessas teólogas no primeiro livro, mas ficou muito mais rico. Ficou muito mais rico. Eu coloquei mais coisas. Teólogas da Igreja Medieval. Uma voz feminina calada pela Inquisição. A religiosidade no final da Idade Média. Meu Deus. Mulheres que iluminaram a espiritualidade na Idade das Trevas. Aí eu quero fazer um adendo para me defender diante do meu grupo, dos historiadores. O termo do subtítulo não é meu. Porque nós, historiadores, não gostamos desse termo Idade das Trevas. Isso é o iluminismo que vai dar à Idade Média esse termo de Idade das Trevas. Nós somos a Idade das Luzes. Eles foram a Idade das Trevas, né? E quando foi colocado assim, eu não gostei muito, mas aí falou, é um contraponto. Essa espiritualidade feminina foi tão linda, foi tão maravilhosa. Para mim foi um avivamento, foi uma pré-reforma. Mulheres profetisas que punham o dedo no nariz do Papa e exortavam o Papa, exortavam o imperador. Então, elas estão iluminando aquela era que
tinha epidemia, tinha peste negra, tinha guerras e guerras. Por isso que eu falei, tá bom. Que às vezes eu pego, não, essa imagem eu não gostei e tal. Falei, deixa de ser chata, Ruth. Mas, vamos de fato, aceitar. faz sentido mesmo você usar esse contraponto, né? Porque elas foram luzes, de fato, luzes. em meio às trevas. Então, é mais assim, porque um historiador mesmo, até eu falei isso, dei essa explicação numa palestra, e uma senhora me procurou e falou, eu sabia que você não tinha escrito isso, não é possível, porque já leu meus livros, né? Então, já sabe que realmente eu não ia fazer essa discriminação com a idade, porque foi uma idade difícil, ninguém sabia ler, todo mundo analfabeto, mas, por outro lado, foi uma idade de muita, eu diria, uma cultura diferente, até mais manual, né? Uhum. Aquelas iluminuras, né? Aquelas cópias das escrituras de livros que eles faziam, as esculturas, os vitrais nas catedrais. É verdade. Né? Então, foi uma época muito rica, em certo sentido. E no final, que já é na Baixa Idade Média, aparecem essas mulheres que elas simplesmente, olha, coisa de século XX e XXI. Elas foram proclamadas doutoras da igreja. Demorou, viu? Gente. Mas agora tem 4 delas, eu cito depois os nomes, eu acho que eu falo aí de 2, que são consideradas doutoras da igreja. Idade Coisa média, mais linda. né? A gente não sabe que tem isso, mas tem. E, Ruth, você fala muito das mulheres que foram caladas, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, do porquê caladas. E chegou a hora da gente falar, né? Vamos falar. Vamos colocar as coisas para que os ouvintes possam entender. E não discriminem as suas próprias irmãs na igreja. Porque muitas vezes as próprias mulheres discriminam outras mulheres que estão ocupando um cargo de mais relevância ou estão se dedicando a estudar teologia ou fazer alguma coisa assim. É dom que Deus dá. Não é como diz a Francis, né? Não é por minha vontade. Eu considero que meu dom de escrever, Deus me deu. Sim. Porque... E às vezes a gente sofre porque, dependendo do cargo que você ocupa, é sempre a minha oração aqui no Redireção, que o Senhor tire qualquer possibilidade de ego ou vaidade, que eu apareça mais do que o propósito do programa, né? Isso. E na igreja é a mesma coisa. E quem critica, quem não ajuda, quem não colabora, são mulheres também, né? E é isso que você falou. Acontece isso muito. Você falou que você assistiu o podcast do Jesus Cop com Douglas. Quando eu fui para o Rio, um pastor, logo depois me mandou uma mensagem, um WhatsApp, falou: Irmã Ruth, eu assisti o podcast, eu estou maravilhado. Eu quero que a irmã venha. Era interior de Minas, eu quero que a irmã venha. Falei, vamos combinar, pastor. Aí precisamos ver a data, né, para separar, para eu ver a minha agenda e tal. Aí eu vou falar com as mulheres da igreja. Aí ele voltou com a resposta: elas não querem. Meu Deus. Por quê? Porque elas estavam estudando mulheres da Bíblia. Eu amo as mulheres da Bíblia, parecem nossas irmãs, né? É verdade. Raquel, até tem uma irmã chamada Raquel. Raquel, Sara, Rebeca, e vai lá para Esther, Vasti, vai lá para as mulheres Abigail, do Novo Testamento, né? Lídia, Dorcas e Febe. Nossa, são tantas. Priscila. Eu falei, mas a Bíblia já fala por ela mesma, e já tem tantas histórias das mulheres, né? Aí o pastor falou, então, elas estão estudando as mulheres da Bíblia. O que eu pensei? Acabou esse estudo de mulheres da Bíblia, começamos mulheres da história. Eu falei, exatamente, o meu livro, o primeirinho, na ordem cronológica. Esse aqui, Vozes Femininas no Início do Cristianismo. Que vai contar tudo, por que tem essa discriminação. Que demais.
esse sim foi um relançamento, porque eu não tirei nada. Império Romano, Perseguição, Igreja Primitiva e o Papel Feminino. Que coisa mais linda. Que é esse que foi relançado pela Ultimato. Esse tá como veio. Então, não tem... esse aqui é esse aqui. É esse. E vozes, né? Os dois são vozes. Então, não precisava pôr mais vozes. Maravilhoso. Então. E aí que vocês devem, quem quiser começar a estudar, é daí, do início do cristianismo. E daí que vem a discriminação com a mulher. Porque é o que eu falei, até o pé da cruz, elas estavam ali na ressurreição, foram testemunhas. E o que aconteceu? O que mudou? Quando começa a perseguição, elas são as primeiras mártires, né? O cristianismo chegou a ser chamado de seita de mulheres e crianças. Elas chegavam a converter os seus maridos. Tinha mais mulheres, né? Tinha mais mulheres. Eram principalmente as mulheres que se convertiam. Mas os pais da igreja, eles começaram a estudar outros mais antigos e achar que a mulher, na realidade, era uma Eva, era uma tentadora. Eva foi aquela que tentou Adão e o fez comer o fruto proibido. Então, tem o pai da igreja, nossa, está fugindo o nome dele, o pai da igreja, Tertuliano, que ele fala assim: foste tu que causou a queda da humanidade. Por tua causa, o homem caiu. Ou seja, colocou na mulher a culpa do pecado. Você é a porta do inferno. Misericórdia. Você é a porta do inferno. Por tua causa, o homem caiu. E você tem coragem de querer, porque as mulheres romanas eram muito vaidosas. Elas já usavam cílios postiços, né? Os meus livros são assim, eu falo de moda, de receitinha, né? Então, já tinha cílio postiço, já usavam tintas para escurecer, para clarear cabelo, né? Tem até os poetas da época, ou os críticos que falam assim: você deita na cama, mas o teu corpo não está com você, porque tem coisa na gaveta, os dentes estão na gaveta, não sei o que está lá, não sei aonde, né? Elas eram bem vaidosas. E ele dizia assim: vocês têm coragem de querer se vestir como sepulcros caiados, porque por dentro vocês são podres? Então a mulher era mais fraca espiritualmente. Intelectualmente, ela era nada. Nossa. E ela não tinha condição de querer ascender a um cargo na igreja, porque ela não tinha como competir com o homem. Só se ela se reencarnasse, que nem a nossa doutrina cristã, e nascesse homem, que ela poderia ter até salvação. Então, eles pegaram pesado. Quem ler o livro vai ver isto. Gente, e é uma coisa tão contraditória, né? Porque quando a gente vai para a culpa imputada em Eva, a ordem foi dada para Adão. Pois é. Então, eu acho que, assim, o pecado está na humanidade. De fato, é uma luta que a gente tem daqui até a eternidade. Uhum. E imputar a culpa do pecado na mulher é, de fato, calar. Agora eu entendi o termo mulheres caladas no cristianismo. Porque a partir daí, eu acho que até o início do cristianismo, porque o cristianismo veio como uma luz naquele Império Romano, que era frívolo, que as mulheres eram fúteis, que era comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, que era de imoralidade. O cristianismo veio mostrar. Eles jogavam meninas nos lixões, porque eles queriam homens. E eles diziam para a mulher: você está grávida, eu bato na madeira. Se for homem, você vai criar. Se for mulher, você enjeita. Jogava fora mesmo as meninas. E os cristãos não. Os cristãos pegavam essas meninas dos lixões e criavam. Então, eles criavam essas meninas e aí eles diziam: nós amamos, vocês nos odeiam, mas nós amamos vocês. A nossa mesa é comum porque nós gostamos de nos sentar à mesa e comer a refeição ágape do amor, né? Mas nosso leito não.
nós temos uma só esposa, porque eles não faziam assim. Todos tinham amantes, homens e mulheres, né? Então, eles deram uma lição de moral, deu aquela levantada. Só que aí é oficializado o cristianismo como religião de Roma. E aí entra o paganismo com tudo, né? Então, é salvação pelo batismo, que regenera, lava os pecados, é penitência, mais para frente, crença em purgatório, adoração de relíquias, as indulgências, a venda de indulgências, né? Então, realmente, a partir desse momento, que as mulheres são mártires e ainda tem um destaque e tal, cala-se a voz das mulheres, né? Você vê, final de Idade Média que eu estou falando, que aparecem essas místicas, essas profetisas, porque elas têm uma comunhão muito grande com Deus. De oração, de leitura da Bíblia, elas vão para a Torre do Silêncio, elas têm encontro com Deus e Ele revela as coisas para elas. Tem umas revelações nesses teólogas que vocês vão ver. Quem quiser ver o que Deus revelou às mulheres naquela época, até pode chocar, mas Ele revelou. Então começa aí, calar. E isso, gente, época medieval, vimos na época primitiva, época medieval, reforma, as mulheres estão tentando, mas mesmo assim, eles querem que as mulheres fiquem caladas na igreja. Chega no Brasil, Vozes Femininas no Início do Protestantismo, esse é o livro gordo. Vozes Femininas no Início do Protestantismo Brasileiro, Escravidão, Império, Religião e Papel Feminino. Eu até tinha uma pergunta aqui para você sobre isso, sobre a gente tem bastante informação sobre essas mulheres lá, Europa, Estados Unidos. Tá longe da parece gente. que está longe da gente. E eu queria te ouvir falar sobre as brasileiras, né? Vi o livro com a Edmeia agora, recém-lançado. Esse daí Ai, o relançamento. Ele ficou mais magro, fez regime. Mas é a mesma coisa? Mesma Eu tirei obra? 2 capítulos para ele ficar mais vendável. Entendi. E mais magrinho. Porque dizem, eu não quero acreditar nisso, não. Mas dizem que as pessoas não querem mais ler muito, não. A gente tem essa tristeza em função dessa coisa da tecnologia, mas eu creio mesmo numa volta, porque eu sou especialista em neurociência, trabalho com saúde mental. E a gente entende que a gente está no gargalo desse movimento do hiperestímulo, da inteligência artificial. Então, você quer descansar a mente, você quer de fato não ser consumida por esse mundo que nos consome? Livro. Papel. Até o cheiro do livro. Mas voltando aqui para as nossas... Então, o que eu ia dizer é que até aqui principalmente, porque esse protestantismo brasileiro, ele vem da onde? Ele vem das missões estadunidenses, onde havia 2 esferas, a do homem e da mulher. A do homem é pública, a da mulher é privada. Então, mulher só fala para mulher ou criança, e o homem fala em público, para grandes massas, né? Tanto é que Anna Begby, a nossa primeira missionária, ela era uma evangelista de dom espiritual mesmo. E ela dizia que ela tinha inveja dos homens porque eles podiam falar para muitas pessoas. Nossa. E ela evangelizava as empregadas, até que ela fundou o Colégio Batista aqui em Perdizes, né? Para poder evangelizar os alunos. Mas a gente vê, tem um pedacinho do jornal que eu boto aí, Jornal Batista da época, mulheres não falavam. Mulheres não falavam. Gente, como pode? Mulheres não falavam. Era bem assim. Diz que nas atas, nas reuniões, nas assembleias, as mulheres não podiam falar. Então, se elegiam a comissão de mulher, como? Se elas não podiam falar. Então, o marido que tinha que indicar, sabe? Então, é bem interessante, mas infelizmente era isso.
a receita aqui. Não sei se é a mesma coisa que você está falando, mas que foi publicada no Jornal do Comércio em 1888. Um decálogo que trazia a seguinte receita: amai o vosso marido sobre todas as coisas. Nem é Deus que está aqui em primeiro lugar, né? Não lhe jureis falso, preparai-lhes dias de festa, amai-o mais do que a vosso pai e vossa mãe. Não atormenteis com exigências, caprichos. Como pode isso? Não enganeis, não lhe subtrais dinheiro, nem gasteis com futilidades, não resmungueis, nem finjais ataques nervosos, não desejeis mais do que um próximo e que este seja o teu marido, não exijais luxo e não vos detenhais diante das vitrines. Tá vendo? Gente! Sabe o que eles falavam nessa época? Mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser boa dona de casa, saiba pouco ou saiba nada. É isso que são as vozes caladas. Elas eram vigiadas, elas não podiam sair desacompanhadas, sempre com a mãe, ou com o pai, ou com algum parente. Gente, nem tá tão distante isso que você tá contando. Não, isso é no reinado do Dom Pedro II, 1850. Depois de 1850, começam os primeiros protestantes. Meu Deus. A gente precisa fazer discípulas da Ruth, porque... É o que eu mais quero. Porque quando a gente... É o que eu falei, né? A gente tem um movimento feminista que cresce e a gente tem todo um aparato de coisas e apoio masculino. Eu vou perguntar, o teu marido diante disso tudo aqui? O meu marido é nordestino, pernambucano. Uma geração de diferença do meu pai. Mas quando eu comparo meu pai e meu marido, parece que são de outra raça. Muito diferentes. Que legal, meu Deus do céu. Uma outra coisa que eu ouvi você falando foi sobre a gente querer colocar o Espírito Santo numa caixinha. Infelizmente, né? E eu acho que eu ouvi recentemente a Carla Bastos, que foi quem falou de você para mim, né? Ela fala muito isso. Ela fala, às vezes a gente quer o avivamento coletivo, mas a gente esquece do avivamento individual, né? Sim. Do secreto, da nossa relação com o Senhor, para que a coisa de fato aconteça, né? E essa coisa de colocar o Espírito Santo numa caixinha e não deixar com que ele seja livre, que também é minha oração quando a gente começa o programa, que o Espírito Santo de Deus seja livre no que a gente vai falar aqui. Eu não consigo ver outra direção na sua vida, do ponto de vista espiritual mesmo, que não venha do Senhor. Porque você não faria isso aqui por você. Não faria mesmo porque eu sou dona de casa, né? Eu cuido, né? Lá em Campinas, tem hora que é mais difícil ter uma faxineira. Às vezes eu tenho uma por semana, mas não é sempre. Então, eu sou bem dona de casa, tenho filho que mora ainda comigo, tenho que cuidar de almoço. Às vezes eu fico mais irritada quando eu estou escrevendo, monte aquela de ideia. Inspiração. Aí para fazer almoço, para isso. Falei, não, acho que eu vou ter que parar de escrever, porque... Eu não quero ficar irritada, é uma coisa que eu gosto tanto, né? Mas eu não fico irritada com os livros nem com as personagens. É realmente com o serviço. E eu também não quero ficar irritada com o serviço, né? Porque você entende que também é um ministério. Sim, eu preciso, né, estar ali cuidando. Mas é isso mesmo. A questão do Espírito Santo na caixinha, porque uma coisa que a gente, estudando a história, a gente descobre muitas coisas. Por exemplo, eu descobri que as épocas onde houve mais comunhão entre homens e mulheres cristãos, mais ajuda mútua, sem essa discriminação, mulher não acende, mulher é fraca espiritualmente, mulher é atentadora, não chega perto da mulher, porque... Nem conversa com a mulher, né? Igual a Bíblia, né? A gente vê o judaísmo, né? O homem não devia nem conversar com a mulher. A gente vê que nas épocas de avivamento isso não acontece. Por isso que a gente fala que o propósito de Cristo vai sempre na contracultura.
né, defendendo, quando ele defende a mulher que derramou o perfume, dizendo que a história dela devia ser contada. Quando ele vai lá encontrar a mulher no poço. A mulher no poço. A do fluxo de sangue. A do fluxo de sangue. Quer dizer, a gente vê aquele carinho de Jesus com as mulheres. É verdade. Então, ali em Atos, quando o Espírito desce sobre todos, tinha 120 orando no cenáculo, homens e mulheres. E um tinha uma palavra de edificação, um tinha um hino, né, espiritual. Estavam todos. E aqui nesse Teólogas da Idade Medieval, a gente vê que elas eram bem analfabetas mesmo. Era Deus mesmo revelando. Porque a língua sacra era o latim. Tinha que se escrever em latim. E muitas foram consideradas até mães das línguas europeias, porque elas começam a escrever na língua do povo delas. Nossa. Ou no francês, ou no inglês arcaico, no alemão mais baixo, tal, para que o povo entenda. Porque o povo não entendia nada. A missa eles não entendiam nada, porque não entendiam o latim. Eles entendiam alguma coisa dos vitrais, das cenas bíblicas. Mas os confessores, se elas estavam em conventos, se eram freiras, começaram a copiar as visões dela. Elas ditavam. Nossa. E eles apoiavam, eles copiavam, eles incentivavam. Então, a gente viu uma união muito linda. A gente vê também uma união muito bonita na época dos avivamentos. Sabe? Porque era tanta gente com sede de Deus, e avivamento não era mais nada do que a palavra sendo aberta. O que é ser cristão? Arrepender-se, crer no Evangelho, negar-se a si mesmo, tomar cada um a sua cruz e seguir a Jesus. Então, houve mudança de comportamento, porque era época de embriaguez, de muita frieza religiosa, né? E aí, houve cooperação também, porque as mulheres não podiam pregar. Mas aí o Wesley fala, é um dom extraordinário que vocês têm. Porque elas já lideravam classes, estudos bíblicos. E ele reconheceu o dom das mulheres. Mas eu falo, por que dom extraordinário só das mulheres? Todo mundo que prega tem que ter o dom extraordinário. É verdade. Todo mundo tem que ter. Ninguém pode falar de Deus, da palavra, sem ter esse dom. E eles, então, tinha mulheres nos Estados Unidos que atravessavam o país pregando, pregadoras itinerantes. Milhares de mulheres atravessando os Estados Unidos. Passou essa época dos avivamentos, acabou a liberdade das mulheres de pregar. Nossa. Acabou. Então, por isso que a gente fala, caladas, né? Hoje em dia, também não está fácil. Né, para a mulher que tem o dom de pregação, de exortação. Às vezes, quando a mulher tem um ministério que parece mais feminino, né, de cuidar de criança, ou coral, ou coisa assim, é mais fácil de ser aceita. Mas eu lembro uma vez que eu fui convidada para pregar numa igreja pequena, mas era a minha igreja, e tinha uma missionária estadunidense frequentando a igreja. E depois do culto ela falou, quando você foi para frente, eu fiquei pensando, o que a Ruth vai fazer lá? Hora da pregação, o que ela está indo lá para frente? Meu Deus. Como quem diz, não é para fazer Não é isso. o teu lugar ali. Não é meu lugar. Então, a gente está falando de século XXI, gente. E a gente entrevistou o pastor Hernandes aqui, né? E a gente fez essa pergunta para ele sobre a pregação, né, da mulher. E ele falou que a ordem, o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não foi o ide homem por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O ide é para todos nós. Para todos. Para todos. Inclusive, o livro da Edmé, que eu não sei se vai dar tempo, mas que a gente quer falar dele. Edmé Williams, Resgatada para Resgatar. Helena Tanuri, Lições de Vida com a Missionária Edmé Williams. Gente, a Edmé é uma vitalidade, que eu falei que se eu tivesse 1%, estava ótimo. Ela dá de 100 a 0 na gente. Ela é demais. Mas ela teve uma visão de Jesus no Rio Jordão. Batizando no Rio Jordão, Edmeia tem uma visão
de Jesus. Eu vou até olhar para a câmera para contar isso. Por favor. É o seguinte, ela achava que não ia batizar. Isso que você falou, ir de batizando. Ela falou, não sou pastora, eu não vou batizar, eu vou ficar sentada assistindo. E chega a Helena Tanuri, por que você não está com a roupa? Mas eu estou com a roupa, eu estou vestida. Aí Helena fala, não, com a roupa para batizar. Ela fala, mas eu não vou batizar. Como não? Porque eu não sou pastora, eu não batizo. Quem disse que só pastora batiza? Aí ela cita, né? Ou ela cita, ou vem na mente da Edmeia esse versículo. Realmente, eu faço discípulos, então eu devo também batizar. E ela diz que com relutância, mas ela entra no Rio Jordão. E quando ela entra no rio, ela pede a Deus, Deus me dá uma mulher daquelas assim, que fala e que quer muito ser batizada para que me animar e tal, né? E tem uma que fala assim, eu assisto todas suas pregações e eu queria ser batizada por você no Rio Jordão. Nossa. E eu soube que você vinha nessa caravana e eu quis vir para ser batizada por você. E ela nem ia batizar, né? Mas aí ela tem uma visão de Jesus. E que ela via só assim o dorso de Jesus. E ela via o lado dele rasgado, lancetado, né? E ela escutava ele falando, batizado é entrar em mim, morto pecador, e sair de mim, salvo, filho de Deus. Nossa. Então, eu falei, nossa, que mensagem. Não precisa falar mais nada, porque para mim batismo tem um simbolismo tão lindo, tão lindo. E quando ela diz isso, entrou em mim, morto pecador e saiu, filho de Deus. Filho de Deus. Então, é lindo. É a história dela, da multiplicação da salsicha, da batata lá no morro da Dona Marta. Nossa, quando ela contou do Billy Graham, eu falei, gente, que coisa mais linda. Pois é. E uma coisa que você comentou aqui, né? Que elas não tinham tanta sabedoria, assim, estudo, elas eram analfabetas, então elas viviam experiências com Deus... Como essas, por exemplo. Você depois, Senhor, tá aqui, eu não dou conta. Ela falando, quando ela começou a falar, por isso que não é todo... Como que ela fala, Edmeia? Por isso que não é todo mundo que quer ser seu amigo. Porque você não é legal com todo mundo. Falando com Deus, né? Com Deus. Brava, né? Às vezes o pessoal fala, Ruth, você precisa ser mais assertiva, porque eu, para falar não, para, sabe, impor coisas, eu tenho muita dificuldade. Mas Edmeia é assertiva, e na verdade, né? Assertiva na Bíblia, na verdade, ela tem uma firmeza, uma certeza. Então, é uma vida muito linda, uma transformação muito bonita que ela vive, né? E tudo que ela já passou era para estar... Se não é Deus na vida dela, viúva, perdeu filhos... Se não é Deus, o que mantém essa mulher de pé pregando com tanto... Eu lembro que a gente trouxe ela para a primeira conferência de mulheres e a gente estava numa mesa na hora do almoço e eu... Não, porque tem político que eu queria era que Deus levasse mesmo, que morresse, e não sei o quê, e falando. Ela me deu uma com a Bíblia. Ela falou, não, enquanto a gente precisa orar pelas autoridades e pela conversão desse povo. Porque não é o que a gente faz, né? A nossa carne, de fato, é o que sai da boca aquilo que deseja a nossa carne. E ela ensina com a vida, né, Ruth? Ainda bem que não somos deuses, né? Exatamente. Deus, né? Graças a Deus. Mas esses heroínas da fé, aí eu descubro... Esse aqui foi o que chamou a atenção do Mateuzinho, gente. Heroínas da fé, da graça. E uma novidade, gente, está chegando em casa Heroínas da Esperança, o livro desse ano. Heroínas do amor, heroínas da graça, heroínas da fé. E vai ter o Heroínas da Esperança só sobre missionárias. Só sobre missionárias. Cada história mais tocante do que a outra. Você vê aí, isso que a gente falou de Espírito Santo, do agir de Deus,
na vida delas, elas sendo libertas da prisão de forma milagrosa, como em Atos dos Apóstolos, sendo curadas de forma milagrosa, curando de forma milagrosa. Aí como não crer? Como não crer? É a história da vida delas. Por isso que eu falo, as mulheres da Bíblia nos ensinam muito. Mas nós estamos perdendo 2000 anos de história. É verdade. Se nós não estudamos a história das mulheres na história do cristianismo. E está uma história incompleta. Nós não estamos aprendendo tudo. E eu acho que falar disso faz com que a gente traga à ascensão mais mulheres que estão hoje fazendo a história do cristianismo, né? Hoje a gente tem visto um movimento lindo do ponto de vista de mulheres mesmo, com a bênção dos maridos que estão apoiando e abençoando. A gente entrevistou aqui a Vivi Martinello, né, e o pastor Telmo. Uhum. E ele tem essa coisa de eu te abençoo, porque ela fala, às vezes eu só queria ficar na minha casa curtindo meus filhos. Não, você tem um chamado e eu, como teu marido, te abençoo. Então, acho que quanto mais a gente fala sobre essas mulheres, né, quanto mais a gente traz essas mulheres que trouxeram o cristianismo até aqui, a gente dá vozes para essas que estão agora vivendo o grito do cristianismo mundo afora. Né? São essas coisas que me encantam e me fazem prosseguir, porque eu realmente estou mais cansada, tenho problema de coluna, essas coisas, né? Para viajar já está mais difícil. Mas é ver homens me mandando mensagem. Eu falei para a minha academia, né? Que eu sou da Academia Evangélica de Letras do Brasil, e eu fiz a palestra desse mês. E eu estava fazendo a palestra e tinha um que a gente chama de confrade. E ele olhava fixamente para mim, o tempo todo que eu falei. E quando eu acabei, e eu já estava desligando, saindo do celular, eu escutei ele falar, excelente palestra, irmã Ruth. E depois ele mandou a mensagem. Isso não foi uma palestra, foi um ensinamento. Nossa. E eu vejo homens defendendo a história das mulheres, leitores pedindo livros. Uns falam, eu vou dar para minha esposa, outros falam, vou dar para minha filha, para minha namorada, mas muitos querem eles ler. Eu tenho leitores solteiros, tem um que toda vez que eu vou para BH, ele vai onde eu estou, é só para mulheres, ele fica insistindo, mas tem que ter para os homens também. Aí ele vai no domingo de manhã, porque eu vou falar, e pode a igreja toda. E tem também eu dando um abraço bem gostoso nele. Porque não é um movimento revolucionista, é um movimento de integração. De integração. Né? E foi o que você falou, o avivamento aconteceu, a gente tem históricos de avivamento quando houve essa união. Né? Quando o homem e a mulher, eles estão ali no propósito do ID, do pregar o evangelho. Juntos, de ganhar almas, porque eu falei, é isso que importa. Né? Mesmo Cristo, quando os discípulos reclamam, que tem gente pregando que não é do grupo, ele falou, o que importa é que almas sejam salvas. Né? Eu falo sempre, a eternidade que vai aquilatar a perda para o reino de Deus com o silêncio das mulheres. É só a eternidade que vai aquilatar. Por isso, né? Que a gente precisa falar. Porque eu já cheguei a pregar com uma vontade doida. Eu falei do apelo, que eu queria levantar a mão toda hora, de fazer apelo. E uma irmãzinha falou assim, que bom que você não fez. E eu fiquei quieta. Mas o objetivo não é esse. De ganhar almas para Cristo. E a gente tem um dom que foi dado por Deus, que é esse, que é o da comunicação, que é o da integração, que é o de colocar emoção. E a gente precisa usar desse dom para falar do amor de Cristo. Precisa. Né? Eu vou agradecer nossa apoiadora, a Sara, do Arranjo do Dia. Eu quero aproveitar. Sarinha, muito obrigada por estar com a gente, apoiando o Redireção. Hoje, nossas flores que você mandou para a Ruth, que serão entregues para ela aqui. Arranjo do Dia é uma empresa de assinatura floral. Eles têm também um ateliê lá no CJ Shops, ali na Doc Lobo. A gente sabe que o Arranjo do Dia é uma empresa que professa a fé em Cristo e que nasceu com o
um objetivo lá no início, na pandemia, de ajudar uma pessoa em dificuldade que virou hoje a empresa que virou. Então, você que é espectador aqui do Redireção, segue @arranjo do dia. Você quer assinatura floral na tua casa toda semana, flores da estação, flores de verdade, embelezando ainda mais a tua casa. Então, vocês têm que conhecer a Sarinha. Pode rodar, Matheus. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. Ruth, acabou. O Matheus correu o cronômetro, como eu sempre digo, né? Mas eu queria te agradecer mais uma vez, porque para mim isso aqui foi uma aula e a partir de hoje um movimento, porque eu acho que a gente precisa se unir e a gente precisa dos homens que nos assistem aí, ó. Vocês têm que ajudar a gente. Vozes femininas. Botar meus livros na livraria de vocês, ó quantos. A gente não pode mais ficar calada, porque o nosso único objetivo é falar de Cristo, né? É alcançar para que o Maranata aconteça o quanto antes. Então, Deus abençoe teu ministério. Obrigada. João, Daizion, vou publicamente te provocar. Você precisa conhecer isso aqui, pelo amor de Deus. Que Deus abençoe. Obrigada, Ruth, pelo privilégio de estar aqui te ouvindo. E mais livros venham aí, em nome de Jesus. Vamos ver, vamos orar para que Deus renove as forças. É isso aí. Como das águias. Amém. Para você que nos assiste, muito obrigada. Mais uma vez, manda esse episódio para todo mundo. Vamos falar, porque se tem um dom que Deus nos deu, foi esse. Então, vamos falar. Deus abençoe, até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.